Olá pessoal, me chamo Felipe Claudino, sou bacharel em Direito e gostaria de iniciar com vocês o meu primeiro projeto nesse canal, o Juridicamente Depende. Primeiramente, gostaria de iniciar com uma série tratando de fundamentos da petição inicial, da teoria à prática. O que eu objetivo com isso? O meu objetivo é trazer de forma simples e prática fundamentos teóricos, todos os fundamentos teóricos da petição inicial, até finalizarmos com a produção da petição inicial. Sabemos que é um tema muito importante, tanto na graduação, quando você vai passar pelos estágios obrigatórios, quanto na prova da OAB. Independente da matéria de segunda fase que você irá escolher, seja direito administrativo, direito civil, constitucional, penal e empresarial ou tributário, você tem que ter, você deve ter a noção de como se fazer uma petição inicial, porque independente da área jurídica que você escolher na segunda fase, você tem que saber a essência da construção da petição inicial, porque é certo que se existem estruturas básicas de petições iniciais, que se você sabe, vai ter toda a facilidade do mundo, porque no fim das contas é o que se chama de peças mestras, né? Existem aquelas peças-chave que ou a petição ou é uma petição inicial, ou é uma contestação, ou é um recurso. E depender da área, esses nomes vão mudando, mas quando nós sabemos a base, isso tudo muda, né? Você vai encaixando conforme a disciplina jurídica exige. Então, para que possamos iniciar aqui, produzir esse simples slide, né? Ainda é um pouco amador, mas vamos lá. Vou iniciar aqui com um pouco de teoria, né? Mas não algo que a gente se estenda tanto, né? Porque meu objetivo aqui não é ser prolixo. Eu quero ser, claro, fundamental o suficiente, mas que seja algo não tão raso, mas nem tão complexo demais, né? Sim, o suficiente para que você consiga fazer uma boa petição inicial. Inicialmente, nós temos o que? Teoria imanentista. O que é a teoria imanentista? A teoria imanentista ela foi proposta por Savigny. Quando a gente estuda direito civil, mais especificamente direitos reais, a gente vai encontrar Savigny, a gente vai ouvir falar muito dele, mas como aqui o foco é mais a parte processual, coloquei aqui só por questões de curiosidade mesmo. Então, o que Savigny propôs com a teoria imanentista? Primeiro, o que é algo imanente? Se a gente for pegar o significado da palavra, imanente é algo que está junto, bem junto tão de uma forma que quase que se torna inseparável. É como se fosse algo inerente, ou seja, apesar de existirem duas coisas em tese, é como se elas se unissem de uma forma tão forte, mas tão forte que essas duas coisas ficam parecendo uma só. Então era isso que Savigny queria propor. O que ele queria propor era que o direito material estava vinculado ao seu direito de ação, né? Você tinha que ter lá a vinculação entre o direito de ação e o direito material. A problemática é que Savigny entendia que o direito de ação era o próprio direito material, né? Mas a gente sabe que isso trazia uma problemática, porque a gente sabe, né, atualmente que todos têm direito ao acesso à justiça, né?
o acesso à jurisdição, ao poder judiciário, é um princípio constitucional. E a gente sabe que nem sempre que a gente entra com uma ação, nem sempre que quando a gente entra com a ação, a gente vai ter o nosso pleito satisfeito, porque a gente pode ter a nossa demanda indeferida. E aí, como é que fica? Savigny dizia que o direito de ação estava vinculado ao direito material. E se o juiz julgar improcedente, como é que faz? A ação não existiu? Então, essa era uma grande problemática, né, nessa teoria imanente, teoria imanentista. Avançando mais um pouco, a gente tem a teoria da ação como direito concreto e autônomo. Primeiro, por que direito concreto? Direito concreto porque o direito de ação só existiria se a nossa demanda fosse julgada favorável. Por isso que é algo concreto. Se não existir o direito, não existe a ação, né? Existe essa condicional, né? Por isso que quando a ação era julgada improcedente, não existia ação. Então existia ainda uma condicional, né? Mas para essa teoria, você inevitavelmente teria que ter um pleito favorável, né? Então volta aquele questionamento anterior da teoria imanentista. E se no final das contas a nossa demanda é julgada improcedente, como é que faz? Eu não acionei o judiciário, eu não tirei o judiciário da inércia? Como é que eu não vou ter o direito de ação? Então, essa é a problemática da teoria da ação como direito concreto e autônomo. Se antes a gente tinha o direito, a teoria do direito da ação como um direito concreto e autônomo, agora a gente tem a teoria da ação como direito abstrato e autônomo. Agora sim, qual é a diferença da teoria da ação como direito concreto e como direito abstrato? Bom, anteriormente a gente viu que a teoria da ação como direito concreto, você só teria o direito de ação se a sua demanda fosse julgada favorável. Existia uma condicional, né? Para a teoria da ação como direito abstrato, há o direito de ação sem que haja o direito material. Mas a grande questão é que não existia condições para o direito de ação, né? Então, se de uma na outra a gente estava totalmente vinculado a uma sentença favorável, aqui ficava jogado. Não existiria condição para você entrar com ação, né? Então, nos termos jurídicos de hoje, a gente vê que essa teoria romperia com o que fala o próprio Código de Processo Civil. Então, avançando mais um pouco, a gente tem a teoria que é aceita hoje pelo Código Civil. A teoria eclética, ela foi adotada, né, pelo Código Civil de 2015 e ela meio que traz uma junção e adaptação da teoria da ação como direito concreto e como direito abstrato. Bom, primeiro, de fato, para a teoria eclética deve haver a separação entre o direito material e o direito de ação, mas vão existir condições para que você entre com a ação, né? Já que na teoria abstrata não tinha. Então, hoje nós temos a adoção da teoria eclética pelo CPC de 2015 e há condições para que você entre com a ação. Segundo o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário interesse e legitimidade, né? É o que a gente chama também de legitimação ad causam. Como eu coloquei aqui no slide, legitimação ad causam é
Legitimação para a causa. Ser a parte legítima para propor uma ação. É importante que a gente saiba tanto essa necessidade de haver o interesse e a legitimidade e também conseguir separar essas coisas, né? A gente pode criar até um exemplo abstrato aqui. Um exemplo aqui para a gente conseguir, né, visualizar tanto o que é interesse quanto o que é legitimidade. Né? Digamos que você se sentiu lesado de alguma forma, ofenderam a sua honra, né? Ofenderam a sua honra, você sofreu danos morais, né? Então, você tem um interesse em entrar com a ação para você ser indenizado moralmente, né? Se foi você que sofreu esse dano, você é o maior interessado, né? Aí digamos que tem lá, foi João que sofreu esse dano moral. José chegou na casa de João, no meio da sua família toda, e disse: João, você é um safado, João. Você está me devendo, não me paga faz maior tempo. E José começa a esculhambar João, na frente da família todinha de João. João se sente ofendido, se sente humilhado, né? Então ele vai procurar o judiciário. Vai procurar um advogado para entrar com ação. Né? Aí nisso, Maria, que é irmã de João, fala assim: poxa, fiquei tão sentida, que eu mesmo vou entrar com ação em meu nome, pedindo para que se pleiteie o direito de João. Só que entendam, a parte interessada é João. João teve seus direitos feridos, seu direito de honra. Então a parte legítima para entrar com a ação, para ser autor da ação, é João. Ninguém outra mais pode. Ninguém outra mais pode. Então, temos aqui, ó, a legitimação ad causa, legitimação para a causa, ela pode se dividir em duas. A legitimação ordinária, que é atuar em nome próprio, defendendo o direito próprio, né? A gente sabe que as pessoas que são advogados, eles possuem a capacidade postulatória, que é a capacidade de pleitear em juízo. Então essas pessoas, as pessoas que são advogados, advogadas, elas podem entrar com uma ação em nome próprio, pleiteando direito próprio. Então isso seria uma legitimação ordinária. Mas, voltando aqui ao exemplo que eu falei de João. João teve sua honra ferida e quer ser indenizado moralmente. Só que João não é advogado. Ele pode entrar com a ação sozinho? Não, porque ele não tem capacidade postulatória para isso. Então ele vai lá procurar um advogado. Chega lá, senhor advogado, relata o caso e diz: não, deixa comigo. O advogado vai lá, entra com a ação, né? Acontece todo o trâmite processual, o juiz julga procedente e João tá feliz, foi indenizado. Né? Claro que ninguém quer passar por essas coisas, mas enfim. Se tem como cobrar em juízo, não deixem de cobrar. Então, quando João vai lá e procura um advogado, para que esse advogado, em nome próprio, pleiteie o direito de João, está acontecendo a legitimação extraordinária, que é a atuação em nome próprio para que se defenda direito alheio. Direito alheio, direito de João. Então, quando acontece a legitimação extraordinária, né, nós estamos diante de uma substituição processual. Né? Quando você transmite e outorga poderes
a outras pessoas, né? Então, para o primeiro vídeo, eu gostaria de encerrar por aqui, né? Vai ser uma série de vídeos. Então, posteriormente, gostaria de falar sobre os elementos da ação, né? Mas por hoje, ficamos por aqui.